Oi, turma, do livro O Porquê da Vida, Leon Denis, no capítulo 6º, Justiça e Progresso, a gente vai dar continuidade à leitura. Ela é bem grandinha. Das nossas observações e pesquisas, resulta também o conhecimento de uma grande lei, a pluralidade das existências da alma. Vivemos antes de termos nascido e viveremos depois da morte. Ou seja, o texto frisa, né, que o progresso está em relação também ao você morrer na carne e renascer em espírito, né? Então a gente está sempre nessa constante. Quantas vezes for necessário ao espírito reencarnar e estar na carne para que ele se torne um espírito mais elevado, isso vai acontecer. Então a gente nasce, cresce, desenvolve, morre fisicamente, mas a gente vai nascer de novo. Aí a gente vai para o plano espiritual. Lá a gente dá um tempo, né? Alguns vão para hospitais, são socorridos porque fizeram muita bobagem aqui, outros vão para a escola porque já tem um certo grau de conhecimento, né? Dependendo de como está o espírito, ele chega no plano espiritual e vai ser feito um trabalho com ele. Quando ele estiver preparado novamente, se houver necessidade, ele volta para a Terra, volta a reencarnar. Essa lei dá a chave de problemas até então insolúveis, pois explica a desigualdade das condições, a variedade infinita das aptidões e dos caracteres. Então, vejam bem, hoje a gente vê tanta gente diferente uma da outra, seja na cor, tamanho, não existe um ser humano que seja idêntico ao outro, nem fisicamente, nem os univitelinos lá, né, os gêmeos, porque cada qual tem a sua necessidade. Então, nós tivemos tantas encarnações que uns devem situações, outros têm missões, né? Então, nós estamos em diferentes posicionamentos, né? E nós vivemos diferentes papéis a todo momento. Então, como que a gente pode falar? Por que que existe um cara lá na rua passando fome, enquanto tem um rico que anda de avião, que tem carro, que tem casa, que tem sítio, que ganha milhões, joga para o alto esse dinheiro? Que desigualdade é essa que Deus não está vendo? Lógico que está. Só que são justamente as provas que cada um tem que passar, ou as missões, né? O fato da gente ter reencarnado várias vezes é a chave de todas as dúvidas que nós temos em relação à desigualdade. Conhecemos ou teremos de conhecer sucessivamente todas as fases da vida terrestre. Atravessaremos todos os meios. No passado, éramos como selvagens que povoam as regiões atrasadas. No futuro, poderemos elevar-nos à altura dos gênios imortais, desses grandes espíritos que, semelhantes a focos luminosos, esclarecem o caminho da humanidade. Então, lá atrás, a gente já foi o selvagem, né? Hoje nós estamos no meio do caminho e vamos alcançar essa parte do gênio. Já pensou? Quando a gente for aquele ser super inteligente que traz soluções para os problemas da humanidade, né? Quando a gente conseguir ser anjo de guarda de alguém, já pensou que legal? Ser responsável pela vida de alguém que vai reencarnar, fazer parte de um grupo reencarnacionista, que nem a gente viu no Transição Planetária, né? Equipes que preparam pessoas, espíritos que vão reencarnar, ou então fazer parte de grupos socorristas que vão estar no plano espiritual chamando, né? Recolhendo os espíritos que acabam de chegar da vida terrena. Então, para isso tem que ser um ser de muita luz, porque nós não somos assim ainda, né? Eu ainda citei aqui, não lembro qual dos livros que eu fiz a leitura, e eu falei, poxa, eu perdi um filho no Mandaki, com péssimos profissionais me atendendo, mas péssimos profissionais, enfermeiros e médicos completamente descompromissados. Aqueles ali estão longe ainda de ser os enfermeiros e os médicos que atendem a gente quando a gente chega no plano espiritual, porque eles são amorosos, eles são acolhedores, eles olham para você e sabem o que você tem, o que você precisa, né? Porque eles são dedicados.
Já que na Terra, poucos os médicos e enfermeiros, a gente consegue ver amor nos olhos deles em relação à profissão e em relação ao paciente. E é tão necessário esse amor, que às vezes esse amor, esse acolhimento passa uma segurança para o doente, que ele consegue ter uma vida tranquila. Eu vejo pelo meu médico, né? Dr. Jonas, que é reumatologista. Ele tem uma clínica no Bom Retiro. Eu fiquei 3 anos e meio procurando saber o que eu tinha. A minha doença é rara, então me deram lúpus, me deram uma série de doenças aí que são degenerativas, mas não eram a doença que não fazia parte do quadro que eu tinha. E eu tomei medicação para todas essas doenças que eles me deram por 3 anos e meio. Isso acelerou o processo e eu perdi mais músculo. Já era para ter perdido e perdi mais, porque eu fiz um monte de tratamento que não era meu. Quando eu sentei na frente do Dr. Jonas, ele olhou para mim e falou assim: você tem poliomielite. Eu olhei para ele e falei: mas espera aí, eu fiz exame de tudo que é tipo, ressonância, ultrassom, tomografia, eletromiografia, eu fiz um monte de exame e ninguém soube o que eu tenho. Agora o senhor olha para mim e fala que eu tenho poliomielite? O senhor não fez exame, o senhor não... Como é que o senhor sabe? Ele falou assim: ou você vai confiar em mim enquanto seu médico, ou então o que você está fazendo aqui? Falei: tá bom, eu vou confiar nesse doido. Tá falando que é, então é. Ele falou: você vai tomar uma medicação por 30 dias. Eu cheguei lá quase de cadeira de roda, cheguei péssima. Ele falou: você toma remédio por 30 dias, faz os exames quando eu terminar essa medicação e volta aqui. E foi o que eu fiz. E eu estava com poliomielite. Aquele médico, na hora que ele falou poliomielite, eu sentei e chorei, porque para mim era poliomielite, a mesma coisa. E não é. Poliomielite é degeneração muscular. Poliomielite já é uma outra que realmente te leva para cadeira, né? Paralisia. Aí eu comecei a chorar, ele falou para mim assim: ou você vai confiar em mim, mocinha, ou então não vai dar certo. Eu sei o que eu tô fazendo com você e você vai ficar bem. Eu falei: mas eu vou para cadeira de roda. Ele falou: você não vai para cadeira de roda, porque nós vamos tratar. Não é para isso que você tá aqui? Eu falei: mas tem cura? Ele falou: não, mas você vai ter vida normal. Calma. O jeito dele falar, ele já me curou ali. Porque eu cheguei desesperada. Quando falou poliomielite, que eu não sabia nem direito o que era, eu fiquei mais desesperada ainda. Mas se fosse um médico que maltrata o paciente, ele ia falar: ah, é uma doença degenerativa, seus músculos vão acabar, não tem cura e você vai morrer dentro de 5 anos. Porque é o que está escrito lá na internet. Se vocês procurarem, tá lá um gráfico lá que a maioria das pessoas morre em 5 anos. Se fosse um outro sem amor pela profissão, sem competência, fazendo de qualquer jeito. Então, eu vejo o Dr. Jonas como aqueles caras que estão lá no plano espiritual esperando o momento de fazer o recolhimento, de dar a mão para aqueles que estão chegando. Eu vejo o Dr. Jonas um ser bem iluminado. Então, já pensou quando chegar a nossa vez, a gente poder fazer isso pelo próximo, né? Fazer parte de equipes socorristas, fazer parte de equipes acolhedoras, amorosas, de verdade, sem querer nada em troca, sem você nunca ter visto a pessoa. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma amiga minha e eu falei para ela: eu faço trabalho em asilo, né, em abrigo de idosos, mas eu não quero saber a história deles. Ela falou: mas por quê? Eu falei: porque o meu trabalho com as crianças é levar alegria. A gente vai lá para poder fazer dança, música, teatro, levar a palavra positiva, mas eu não quero saber a história deles, porque eu ainda não tenho o verdadeiro amor. Se eu souber que um idoso daquele tá lá dentro do abrigo porque ele judiou dos filhos, eu não vou conseguir fazer meu trabalho. Eu não vou conseguir ter amor por ele. Ainda sou assim, ainda não consigo. Eu não tenho esse amor verdadeiro. Mas eu quero chegar nesse amor verdadeiro como está aqui no texto. Que você vai estender a mão para aquele que errou tanto, porque ele não tinha nada melhor para oferecer. Não é porque ele era ruim apenas, é porque a pessoa só dá aquilo que tem. Ele não tinha. E ali dentro do abrigo eu sei que tem uns, inclusive, que, como que eu posso falar? Estupraram as suas filhas. Aí a filha largou dentro do asilo porque não quer saber do pai. Lógico, foi ferida por ele a vida toda.
Só que eu não quero saber quem é que fez isso. Eu faço o meu trabalho é lá levar alegria, não importa para quem. Se eu sei a história, aí eu já não consigo fazer meu trabalho. Agora, lá no plano espiritual, essas equipes que socorrem, eles socorrem todos os tipos de pessoas. Tanto é que no Transição Planetária teve vários casos gravíssimos, e as equipes nem por isso deixaram de atender. E tratavam todos iguais, independente do grau de problemas que aquela pessoa trazia ou que ela criava. Não importa se eram obsessores ou se eram pessoas boas, eles cuidavam da mesma maneira. Nós estamos estudando para um dia chegar lá, né? A história da humanidade é a nossa própria história. Com a humanidade percorremos as vias árduas, suportamos as evoluções seculares que estão relatadas nos anais das nações. O tempo e o trabalho, eis os elementos do nosso progresso. O tempo e o trabalho, eis os elementos do nosso progresso. É saber utilizar o nosso tempo. É saber aproveitar as nossas oportunidades enquanto encarnados. Mas em favor do quê? Do trabalho. Trabalho. Acabei de ler aqui, no Palavras de Vida Eterna, que se eu quero a minha salvação, não adianta ficar aqui, Senhor, me salva. Eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que trabalhar. Para eu poder ser salvo, eu tenho que trabalhar. Não adianta eu chegar lá e enfiar a Bíblia embaixo do braço e ir para a igreja e ficar, eu estou salvo porque Jesus me tocou. O que vai te salvar é o teu trabalho, em favor do teu bem, da tua família, daqueles que você ama e daqueles que você não ama também. Essa lei da reencarnação mostra de um modo notável a soberana justiça reinando sobre os seres. Alternadamente, construímos e quebramos os nossos próprios grilhões. As provas terríveis suportadas por certas criaturas são consequentes da sua conduta no passado. Ou seja, tudo aquilo que nós passamos de provas duras hoje tem a ver com o nosso passado, com algo que nós mesmos criamos, né? O déspota renascerá como escravo. A mulher altiva e vaidosa da sua beleza habitará um corpo enfermo. O sofredor, o ocioso, se tornará mercenário, curvado sob uma tarefa ingrata. Quem tiver feito sofrer a seu turno, sofrerá. É inútil procurar o inferno em regiões desconhecidas e longínquas, pois ele está em nós. Eu já ouvi falar muito sobre isso. O céu e o inferno não está fora da gente, está dentro da gente. É o estado de consciência que cada um tem. Se oculta nos recessos ignorados da alma culpada, e somente a expiação pode fazer cessar as suas dores, não apenas eternas, ou seja, tudo aquilo que você fez de ruim, você vai colher, porém não vai ficar colhendo a vida inteira, né? Ou várias vidas, não, é só até você aprender. Você tem que trabalhar, tem que se regenerar, tem que mudar, tem que se transformar, para que isso não sejam penas eternas, né? Mas, dizem alguns, se o nosso nascimento foi precedido por outras vidas, qual a razão? Por que não nos recordamos delas? Por que a gente não recorda das vidas passadas, gente? Por quê? Como poderíamos fazer a nossa expiação desconhecendo a origem das nossas faltas? Faz sentido, né? Eu tô aqui pagando, mas eu não sei nem o que é que eu tô pagando. Faz sentido essa pergunta? Lógico que faz. Só que ao mesmo tempo eu tenho uma resposta, né? Que eu aprendi. Essa eu já aprendi. Se fosse dado para a gente saber o passado, imagina se você tivesse matado o seu filho, que está aí com você agora. Imagina se você tivesse matado o seu esposo, a sua esposa, o seu irmão. E hoje vocês vivem em conflitos, mas vocês não sabem o porquê desses conflitos. E você hoje sofre na mão dessas pessoas. E você não sabe por que está sofrendo na mão dessas pessoas. Mas se você soubesse que foi você que criou tudo isso no passado, matando essas pessoas, como é que ficaria agora? Se essas pessoas soubessem que você matou elas no passado, elas iam querer conviver com você agora?
Então não é dado para a gente saber o passado, porque a benevolência de Deus é maior. Se a gente soubesse o que a gente já fez de errado, a gente ia se condenar. Hoje, eu me sinto um pouco mais leve diante disso, mas eu já fui bem pesada. Quando eu erro hoje, eu falo, não acredito, fiz de novo isso. Só que ao mesmo passo eu faço uma prece e falo, Senhor, me dá outra oportunidade, que essa aqui já foi, já errei de novo. Antigamente não, eu falava, Deus tem mais aqui me punir mesmo, sabe? Eu sou uma desgramada, eu só faço coisa errada. Eu me culpava e me vitimizava. E não saía do lugar. Ele não saía do lugar. Hoje não. Hoje eu tô vendo que eu tô fazendo coisa errada, eu tento acertar, não tá dando certo para acertar, e eu saio daquela situação e falo, não, com essa situação eu já vi que eu vou ficar reprovada, então tira isso daqui e me dá outra oportunidade, que essa aqui realmente não deu certo. Sabe, você tenta escrever e a caneta tá falhando, e você força e a caneta tá falhando. Chega uma hora que você fala, não, joga a caneta fora, pega a outra, porque essa aqui não tá dando certo. Então, infelizmente, as oportunidades que Deus dá, às vezes a gente não consegue, porque nós somos falhos. Agora, adianta também sentar e ficar se culpando a vida toda? Eu não consigo, é porque eu sou imaturo, é porque eu sou uma porcaria, é porque eu não vou pra frente. Os hard da vida, ó dia, ó céus, ó azar, adianta? Não vai adiantar também. Então, a gente desconhece o passado, porque a gente não sabe as barbaridades que a gente foi capaz de fazer. E nem deve saber. Quando é dado pra gente um pouco do conhecimento do passado, é porque aquilo vai ajudar a gente a resolver a situação atual. Como eu falei em um vídeo, eu consegui saber o que acontecia entre eu, minha mãe, meu irmão, meu pai. Eram situações que não se encaixavam. Eu falava, meu Deus do céu, mas eu procuro dar certo aqui, aí dá por um tempo, daqui a pouco já desequilibra de novo. Meu pai e minha mãe viviam brigando, mas a gente via nitidamente o amor que os dois tinham um pelo outro. Tanto é que no dia que meu pai estava na UTI, eu lembrei isso esses dias, meu pai estava na UTI com 8 aparelhos ligados nele. 8 aparelhos, era o máximo de aparelho que tinha, não tinha mais para ligar. Hemodiálise rodando nele. Ele largou tudo, ele puxou os fios, tudo, deu 5 minutos do meu pai falou assim, eu vou sair daqui, eu vou cuidar da minha mulher. E a minha mãe estava com câncer num outro hospital internada. Eu estava com os dois internados, um em cada lado. E meu pai queria sair do hospital, na UTI, cheio de aparelho em volta, largou todos os fios, aquele sangue jorrando, para poder ir atrás da amada dele, que ele queria estar junto com ela. E a vida toda, 50 anos junto, brigando. Brigavam pra caramba. Se amavam, mas brigavam. E eu falava, mas o que acontece? Por que briga tanto? Por que eles não conseguem entrar num consenso, já que gostam tanto um do outro? Aí eu fui buscando conhecimento aqui, ó. Foi aqui que me mostraram o que é que acontecia. Eu fui me transformando, eu fui buscando conhecimento. Eu não fui numa sala de regressão, não, que isso aí é um perigo. Até porque se não for feito com um profissional sério, ele fala qualquer abobrinha pra você, você acredita e você se mata. Então eu não gosto, eu respeito quem procura, mas eu não gosto, não aceito regressão. Mas eu achei a solução dos meus problemas buscando os encaixes através do estudo. Aí eu fui descobrindo. E é só dado pra gente a descoberta das coisas quando a gente tem equilíbrio. Quando a gente consegue segurar a bucha do que vai vir. Você tá querendo saber? Então tá, eu vou dizer pra você. E aí Deus ia me dizendo aos poucos. Porque eu não tinha equilíbrio também para pegar tudo de uma vez. Hoje eu levo numa boa. Hoje eu entendo o que aconteceu e falo, realmente, eu devia um bocado aí. E eu espero ter resgatado pelo menos 50% do que eu devia. Porque a gente nunca vai resgatar o 100%. Uma encarnação é muito pouco para a gente pagar o débito do passado. E como se não bastasse uma encarnação não pagar o débito do passado, a gente ainda comete mais erros na própria encarnação. Já fica mais um pouco para outra. Ser humano é assim, sabe? Quando você vai lá no mercado, você está devendo no mercado, aí você paga 50% da sua conta no mercado e fala para o seu Zé do caixa, olha, eu só consigo pagar 50% daquilo que eu devia, mas eu vou levar ainda uma carne, um pão, um arroz.
É isso que a gente faz com a nossa encarnação. A gente paga o passado um pouco e já fica devendo. Além de ficar devendo um pouco do passado, ainda fica devendo um pouco do presente. E aí a gente quer saber de toda essa bagunça, porque são papéis diferentes na outra encarnação, nessa encarnação. Vai saber a nossa primeira encarnação até aqui, quantos erros, quantas falhas nós já tivemos. Já pensou a gente querer saber tudo? A gente entra em parafuso. Então não é dado pra gente saber. Basta você saber que errou, que ninguém é coitado. Se você está passando uma situação de distúrbio, desequilíbrio, de dor, de sofrimento, de falta de saúde, né? Pô, tem um porquê. E aquele porquê, ele está dentro das suas encarnações, dentro da lei do progresso para você e da justiça de Deus. Dentro do processo de progresso e a justiça de Deus, você vai estar sempre ganhando e perdendo. Você vai estar sempre progredindo, porque ninguém atrasa, ninguém vai para trás, ninguém retrocede. Ou a gente fica na mesma, ou a gente vai para frente. Os problemas geralmente empurram a gente para frente. É só a gente ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e aprender com as situações. Aí a coisa anda, né? Bom, a lembrança não seria essa antes um pesado fardo preso aos nossos pés? Saídos apenas das épocas do furor e da bestialidade, qual poderia ter sido o passado de cada um? Ao longo das fases por que passamos, quantas lágrimas vertidas, quanto sangue espalhado por nossa causa? Conhecemos o ódio e praticamos a injustiça. Como se tornaria acabrunhadora essa longa perspectiva de faltas para um espírito ainda débil e contristado? E além disso, não estaria o nosso passado preso de maneira íntima ao passado dos outros? Então, quanto a isso, a gente vai falar amanhã. O nosso passado e o passado dos outros. Amanhã não, amanhã é sábado, na segunda-feira. Por hoje a gente fica aqui, mas entendendo que toda situação que a gente passa é um empurrãozinho para ir para frente, né? As dores do presente, elas estão com certeza envolvidas com as dores do passado que nós causamos. Porque nós temos nossa livre escolha, nosso livre arbítrio. Então, muitas das coisas que a gente não deveria ter feito, nós fizemos. E aí vem a conta, e a gente tem que pagar, né? E pagar com bom humor ainda.